estudos das áreas de Química, Física, Geologia, Cristalografia, Oligoelementos, Metafísica da Saúde, Radiestesia, Cromoterapia, Numerologia, Desenvolvimento Pessoal, além de diversas outras técnicas complementares. A Angélica ministra cursos, palestras, workshops e vivências sobre os cristais, sempre relacionado com o desenvolvimento humano nessa área holística. E a Angélica, eu sigo muito ela já faz um tempo com essas minhas pesquisas de energia dos cristais, das pedras, principalmente para todas as clientes da Blossom Brasil e as alunas que me pedem. Então, a Angélica já está aqui, eu vou convidar ela agora para começar com a gente e eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Olá, Que tudo bom, bem, Bianca? Tudo bom? tudo Como é bom. que vai esse coração lindo? Ah, Né? Nem tem que falar. É a frase, é a frase. eu sabia que você ia entrar com essa frase. Falei, ela vai incorporar Ah, a questão, mas é com muito amor que a gente trabalha assim, né? Com com essa energia do céu. certeza. Estou muito feliz que você está aqui comigo conversando. Que bom, já tem bastante gente aí. Vai ter surpresa para quem ficar até o fim, né? Para quem ouvir É, tudo, vai ter surpresa. Bem no finzinho eu vou falar, tá bom? eu estou super feliz que a Diga, Bianca. Angélica preparou surpresas, a gente trocou muitos e-mails antes de chegar nesse momento, então eu estou até aqui nervosa, não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá, Angélica, eu vou soltar as perguntas e você vai falando tudo que vier, porque eu sei que tem Tá muito bom. mais pra gente compartilhar. Estou aqui com os meus cristais, eu coloquei todos eles aqui em cima da Legal, mesa para participarem com a gente. que legal. Eu também tenho uns aqui atrás, ó. Olha, gente, mas eu amo essas torres grandes que você tem, são lindas, né? Você usa em casa, assim, distribuídas, né? São lindas essas torres. Sim, as torres de selenita, né? Mas tem outras pedras que também dá para colocar. Torre de selenita é bom porque, além de bonita, ela já limpa o ambiente, já deixa uma outra energia, né? Já Que faz, legal. então, aquela limpeza básica. Mas é Angélica, me legal. conta como a sua história com as pedras, para a gente começar a contextualizar para as pessoas conhecerem melhor você. Tá. Então, bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Angélica, do Espaço Cristalino. Eu trabalho há mais de 20 anos com cristais, exatamente 23 anos, né? O espaço tem 21, vai fazer 22. E a gente tem aí uma história muito por acaso, assim, né? Que acabou vindo até porque eu tinha muito interesse em tudo que falasse de energia e tal, isso há muitos anos atrás. E eu trabalhava, na verdade, no comércio, né? Eu era gerente de lojas, Sears, Mesbla, essas coisas todas. Até que chegou um dia que eu perdi o emprego, perdi. E aí eu fiquei assim, bom, que eu vou fazer, né? Eu tinha todo um conhecimento que eu vinha trazendo, que eu fui foi acontecendo ao longo da minha vida e aí eu resolvi ir, né? Eu resolvi ir com a cara e com a coragem. Ninguém sabia o que era litoterapia, ninguém sabia muito o que os cristais faziam. E aí eu comecei desbravando uma coisa que não existia, né? Que era a terapia com cristais naquela época, né? Hoje não, tá bem claro. Mas naquela época que eu comecei, isso já vai uns idos 30 anos atrás, começou a ter aí, né, toda uma abertura para esse lado. Aí eu estudei bastante, né? Fui estudar química, composição, essa coisa toda, porque é da minha natureza, né? Tá estudando esse lado. E aí, quando faz uns 23 anos, eu comecei efetivamente, perdi o emprego e fui montei um consultório. Me conta E uma aí eu coisa, comecei. Angélica. Tem alguma história que fez você virar a chavinha para olhar para os cristais? Ou você usava? Teve alguma coisa que deu um start assim para você olhar para isso como uma Não, forma na de verdade, trabalho? assim,
Na verdade, eu gostava de tudo, né? Assim, passe magnético, cromoterapia, tinha parte de fito também, me interessava muito, eu gostava de tudo. Mas eu tive um dado, né, assim, que aconteceu, que eu fui num lugar, né, que era até um centro espírita e que fazia terapia com cristais. E no momento que eu atravessei a porta, eu me senti um mal-estar assim, mas aí eu comecei a ver coisas, né? Comecei a ver coisas saindo das pedras e tal. Eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa acontecendo que eu não estou entendendo. Aí eu Uhum. fui estudar, né? E aí passei um bom tempo estudando, tudo mais, para depois ir realmente para esse caminho. Então, esse foi um fator que, se teve uma chave, foi essa. É, Mas, na verdade, assim, toda uma coisa também delas chamarem, né? Porque antes eu não tinha o mínimo assim, interesse mais profundo. Achava lindo tudo, tinha cristais, mas não era uma coisa assim, né? Que me chamava. Mas é. aí passou a ser. E aí, quando eu comecei a estudar, entender o mecanismo, realmente nós fomos aí para essa parte de estudar mais profundo e tal, e trabalhar com isso. Eu costumo seguir você no YouTube, gente. A Angélica tem um canal, Espaço Cristalino, no YouTube. Tem um curso novo também, que está em andamento. Na plataforma dela tem várias coisas interessantes. E eu acho assim, tem muita gente que me segue, Angélica, que está te conhecendo agora. E a gente em joalheria acaba usando o termo gemas e pedras, e não cristais. Então eu queria que você falasse um pouco assim de como é essa visão dos cristais, que ela é mais aberta, né? Que aí a gente classifica É, como energia das pedras mesmo, né? uhum. Eu acho que joalheria e pedras é assim, desde que o mundo é mundo, né? Que a gente vê isso acontecer do Egito, pedras lindas em joias lindas, tem coisas que vêm acompanhando a história da humanidade e não é por acaso, né? Porque tem tudo a ver o lado de trazer uma energia junto com a beleza, né? Junto com o lado de querer ficar bonita e tal, e usar algo muito bom. Então, eu sei que existe uma nomenclatura que é difusa. Normalmente, as gemas, na classificação do nosso conceito aqui, né, que eu acredito que seja bem perto do que os geólogos devem estar expressando da mesma maneira, que a gema seria a representação da expressão mais pura de um mineral. Então, dependendo que a classificação dele vem dentro específico daquela família. Então, vamos, por exemplo, se eu pegar uma esmeralda, se ela for muito pura, com transparência, né, totalmente por uma cor homogênea e tudo mais, ela tem uma classificação muito especial porque a luz passa através dela e faz refração. Então aí ela teria essa classificação de gema. Hoje, né, as pessoas estão tentando mudar isso, mas isso seria a classificação dentro da geologia, né? O mineral perfeito e aquele que consegue fazer refração de luz. Seria a gema. E depois, aí vem pedras como denominação genérica. Mas existe a gema, que é a pedra preciosa, e existe a semi-preciosa, que seria aquela que não é tão perfeita a formação, mas ainda assim é uma esmeralda. Então ela é bonita também, às vezes ela só não é transparente, não faz refração da luz, então ela cai uma categoria como semi-preciosa. E aí por isso o pessoal fala pedras, né, assim, de uma forma geral. Mas todas elas obedecem a um sistema de cristalização. Então, cristal, dentro da nossa visão, é toda pedra que se organiza em um sistema de cristalização. Então, ela cristalizou por uma ordenação coerente, né? E traz ali um formato, às vezes, fora, expressando o que está lá na molécula. Exatamente o modelo que você vê fora da pedra é o modelo que está lá na molécula quando ela está bem formada, com tubinho e tudo mais. Mas por isso eu chamo de cristais, né? Porque tem esse processo da cristalização e tudo mais. Mas se eu falasse pedras, também não estaria errado, né? Que estaria também dentro disso. Só que existe uma classificação dentro, né, da coisa que generaliza pedras para as metamórficas, porque normalmente são os materiais rochosos, né? Que são três estágios, né, na formação. Todo mundo vem do ígneo.
ou seja, do calor da parte do magma, né? Que então vai aquecendo ali os depósitos de argila e nisso vai organizando, vai fazendo ligações químicas e vai organizando num sistema de cristalização. Uhum. E nesse processo, se ela fica lá na natureza, ela vai sofrer, às vezes, metamorfose em função do tempo mesmo. Então, ela pode virar metamórfica, ou seja, a natureza joga outro magma, aquela pedra se dissolve em outro conteúdo que também estava por ali e forma uma segunda pedra. Né? Então, aí ela vai unir componentes de outras, então chama-se metamórfica. Normalmente, as metamórficas formam rochas, e aí sim são chamadas de pedras, né? Porque são rochas, não são cristais, não são desenhos Ah, da entendi. cristalização Então, perfeita. é por isso que, por exemplo, num pedaço de esmeralda, a gente tem aquela esmeralda bruta que está como se fosse numa base, tipo, por exemplo, aqui essa ametista tem essa base aqui e na pontinha ela é mais transparente. É um pouco essa diferença também da qualidade que tem? Sim, a qualidade ela pode ter em função, porque para formar ela sofre vários tipos de ações. Por exemplo, ela sofre a ação do calor, né? Do tamanho, vamos dizer assim, o calor em qual temperatura, a pressão do solo, porque isso se forma muito lá embaixo, se forma lá na litosfera. Às vezes as pessoas acham que é mais perto aqui da crosta terrestre, mais para cima. E não é, ela se forma, sei lá, 20 quilômetros para baixo. Tem Em todo um geral, caminho para ela sair, né? é o processo da renovação da camada que faz ela ir subindo lentamente, né, ao longo dos milhares de anos. Mas ela recebeu pressão do solo, que aí ela vai criar um efeito que se chama piezoeletricidade, que é por causa em função do peso, e que vai organizar as moléculas. E aí também tem a receita, porque, vamos dizer assim, você vai fazer um bolo, tem assim, tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto para fazer sair delicioso, tudo tem que estar na medida certa. Então, Uhum. aí seria a gema, certo? Se Entendi. faltou, de repente, um dos componentes, e na natureza não tem ninguém fazendo assim na panela, né? Quer dizer, não mistura, né? Então, um pedaço onde fez uma combinação perfeita forma uma gema, no outro nem tão perfeito. Agora, toda mina vai ter uma parte onde tem gema, ou mais puras, e as menos puras, em geral, fica no periférico. E é muito comum a gente pegar uma pedra que tenha duas coisas. Ela pode ser semi-preciosa e preciosa de um lado e semi do outro. Eu ia Certo? começar a te perguntar, assim, entrando um pouco agora na parte que eu sei que você explica tão bem, que é vibracional. Por que a gente se encanta Hum, pelas pedras? Eu costumo dizer, normalmente, quando a gente vai em alguma loja ou vai em alguma joalheria, tem uma pedra que te chama e normalmente ela tem a ver com o que você precisa naquele momento. Por sim, que tem esse encanto? E eu queria que você começasse a entrar um pouco, explicar para as pessoas que estão seguindo a gente aqui, esse seu trabalho tão tá. bonito da litoterapia, que é o vibracional. A pedra, na verdade, ela interage conosco, mesmo que a gente não conheça, não saiba qual é a composição dela, não conheça aquela pedra. Você pergunta qual é o nome dessa pedra? É tão linda, né? Você não conhece, mas o seu corpo reconhece vibração. Ou seja, o nosso corpo é uma indústria química e nós temos dentro do nosso corpo a necessidade de vários elementos químicos para síntese de hormônios, para síntese de para fazer metabolismo, né, que é enzimas. Então a gente precisa de vários tipos de minerais diferentes. E essa indústria química se regula basicamente pela nossa vibração. Então, vamos supor que você, de repente, um dia fica morrendo de vontade de tomar uma limonada. Nossa, tô com vontade de tomar uma laranjada, uma limonada, alguma coisa assim. Por quê? Vai para o cérebro a mensagem de que está faltando ácido cítrico. Então você fica com aquela vontade de tomar a laranjada, a limonada e assim por diante. Aí, vamos supor que você vai numa loja, né? Tem um monte de pedras lindas, maravilhosas e tal. Aí, de repente, você se encanta por uma pequenininha assim, tá lá no cantinho.
Aí você fala assim, ai, não sei, é tão linda. Aí a amiga que foi com você fala, ai, credo, é tão feia. Olha a outra do lado, a de cima, a de baixo, a não sei o quê, azul, amarela. Não, ela é feia, mas você se encantou por aquela. Por quê? Porque assim como o corpo fala para você que você precisa do ácido cítrico, ele fala para você que você precisa do mineral que está dentro daquela pedra. Ou seja, a litoterapia funciona fazendo uma reposição vibracional da energia que nós precisamos. Então, ela acaba trazendo para nós todo um equilíbrio dentro daquela energia. Então, quando você fala isso, as pessoas falam, será? Só que é assim, como nós somos, nos comunicamos, fazemos metabolismo, tudo através de química. E a gente não faz conta disso, não imagina isso, mas é. Então, quando você tem uma ausência do mineral, por exemplo, falta cálcio, você vai saber que está faltando cálcio, porque você foi lá fazer o exame e está dando lá que você já está com osteopenia, sei lá. E, Angélica, na hora que a pessoa vai escolher, por exemplo, uma joia, isso acontece também, né? Porque ela tem opções e aí a pedra chama ela, né? Sim, sim. E da maneira mais linda, né? Porque as joias são maravilhosas. Então, é da melhor maneira. E usando, ela vai fazer reposição da mesma forma, tá? Na joia ou usando no bolso só a pedra, funciona da mesma maneira. É lógico que as joias trazem todo um conteúdo de beleza que abre os nossos olhos, que deixa a gente super, né? Ai, que lindo e tal. E isso é importante muitas vezes para a nossa própria autoestima. Então, ela complementa os dois lados, com certeza ela está trazendo dois lados da energia, né? Então, a litoterapia vai repondo esse mineral. Então, você tem, por exemplo, o cálcio que eu estava falando. Ele é responsável pela estrutura corpórea, mas essa estrutura se estende à estrutura mental, à estrutura emocional e à estrutura espiritual. Não é só numa área que ele age no todo, porque nós não somos só corpo, ou só mente, ou só coração. Então, ele tem uma ação em todos os aspectos. Então, vai faltar o cálcio por quê? Porque a gente se desestruturou em algum momento, por algum sentimento, a gente começou a ficar inseguro e pronto, já vai lá o cálcio. Se a gente trabalhar a energia, o sentimento, que é o que a pedra faz muito bem, a gente pode obter um resultado físico também, que é o corpo voltar a absorver o cálcio de maneira eficiente. Tá? Desculpa ter falado tanto. Não, imagina! Agora, me explica assim, na prática, como que funciona a litoterapia? Você aplica as pedras em determinados meridianos, as pedras são pedras roladas, como que funciona literalmente assim, o atendimento, para as pessoas conhecerem um pouco mais? Tá, o atendimento é um momento da litoterapia. Litoterapia você faz todo dia. Você pega todas as suas pedrinhas, coloca na mesa e fala assim, quem quer passear comigo hoje? Aí você vai ter alguém que vai levantar e falar assim, uhul, né? Aí você pega aquela pedra, usa aquela pedra e você vai sentindo que muda, né? Normalmente a gente pega o que a gente está precisando. Então, litoterapia é algo diário, é algo que a gente está diariamente usando. Mas existe o atendimento, e o atendimento é a pessoa deita, nós medimos, fazemos uma limpeza energética, medimos os chakras e colocamos pedras nos meridianos, nos chakras, enfim. Tem todo um processo terapêutico de equilíbrio. Tá? Eu ia te perguntar uma outra coisa que eu tenho curiosidade também. Esse vibracional funciona de maneiras diferentes quando a pedra está no ambiente e quando ela está no nosso campo. Tem alguma diferença? Existe alguma questão assim de funciona melhor se ela estiver perto de mim ou no meu corpo? Como é essa diferença para as pessoas entenderem um pouco mais? Se você quer sentir um efeito, quer trabalhar algum ponto específico, o legal é você usar junto ao corpo, tá? Então, na forma de joia, ou portando com você de alguma maneira uma determinada pedra, ela vai trazendo aquela vibração e vai repondo, e tem que ser junto ao corpo, porque é uma troca meio que eletromagnética, assim, né? A nossa energia troca a energia com a pedra, tá? Nós temos várias pedras que têm função de elétrica
e outras não, mas ainda assim lá na molécula existe a vibração daquele elemento. Então ele está trazendo também uma reposição mineral de forma vibracional, tá? Mas é lógico que não substitui o tratamento médico, tá? A gente Sim, sempre fala isso porque a responsabilidade sobre o que realmente ela faz. ela Ela ajuda a ajuda, gente a né? mudar Ela o ajuda. sentimento. Ela é complementar, mas elas ajudam a gente a mudar o sentimento e o pensamento. Então, se você quer mudar uma realidade, você tem que mudar a forma como você está vendo ela. E às vezes, usando a pedra, você acaba melhorando muito o físico, porque você mudou, na verdade, a forma de pensar, tá? Então, ela atua no mental e no emocional de forma bastante coerente. Agora, quando ela está no ambiente, ela tem uma função que você dá para ela para o ambiente. Tá? Então, assim, você normalmente tem uma pedra maior, né, ou de enfeite, ou que não seja tão pequenininha, porque as pequenininhas são para portar. Elas têm sim uma capacidade moldada à massa delas. Então, se tem uma pedra grande, ela tem uma grande capacidade de troca. Se for uma pedra pequena, é menor. Então, as pequenas no corpo pode ser bruta ou rolada, não faz diferença, e as grandes para o ambiente. E aí você energiza e fala para ela, olha, cuida da casa aí, né? Você pega um cristal branco, fala assim, traz luz aqui para todo mundo, deixa todo mundo feliz e, enfim, você traz todo um sentimento que é isso, né? A pedra conversa com o nosso sentimento. Então, quando você fala com ela, tem que falar com o sentimento também, né? E ela vai trazendo aí os benefícios que a gente precisa. Uma outra coisa que eu vi, que eu queria que você explicasse também, só uma dica, gente, no curso da Angélica tem tudo, mas eu vou pegar as dicas mais óbvias para a gente que gosta de joalheria. Você explicou numa outra aula que eu assisti sua, sobre a questão da cor, as cores das pedras, né? E onde a gente pode usar e onde a gente não pode usar. Na questão, assim, de Sim. chakras, de meridianos. Eu queria só que a gente relembrasse. Você falou da questão das pedras pretas também, né? Tem, por exemplo, eu tenho um pingente de ônix, que é um pingente. Então eu uso ele pouquíssimo, só quando eu vou numa coisa que realmente eu preciso ter um filtro. Depois eu chegando em casa, eu já logo tiro. Mas são dicas assim suas muito técnicas, que são muito interessantes para quem trabalha e gosta de usar as pedras em joias, né? Que fazem totalmente diferente, né? Quando você usa no lugar Sim. certo ou não, né? Exatamente. Olha, a gente tem que observar o crescente da energia, a evolução através dos nossos chakras, né? Então, nós temos desde o primeiro chakra, a base, né, que vibra no vermelho, nos pés o preto, que é o senso de realidade. E aí vai sutilizando a onda da energia. Então, ela vai subindo a frequência. Se eu pegar uma pedra que tem uma onda assim, olha, né? E colocar num chakra que vibra assim, eu vou desequilibrar esse chakra, certo? Então a gente tem que obedecer, sim, a sequência dos chakras, porque se que eu recomendo, sempre use da cintura para baixo, porque elas têm muito a ver com a ligação com a terra. Aí você fala assim, mas eu tenho uma granada maravilhosa e é um pingente lindo e eu quero usar. Pode usar? Pode usar, só não fica dias e dias com ele. Senão o resultado vai ser o desequilíbrio do chakra. Então, quando você tem pedras pretas e vermelhas, tem que fazer como você citou. Usar, olha, eu vou ali, uso, volto, tiro. Ou eu uso um dia inteiro, depois eu passo uma semana sem usar. Por quê? Para não desequilibrar a sua energia. Mas isso não é impeditivo de usar, tá? É só Então, só tomar dicas, cuidado com o tempo. É só tomar né? cuidado com o tempo. Porque senão vai desequilibrar. Em algum momento vai fazer um mal, mais mal do que bem. E Então é eu legal queria a gente ter essa noção. eu queria perguntar para você uma outra coisa que eu também já vi. Gente, eu estou fazendo um revival de todas as coisas que eu aprendi com a Angélica, que eu quero compartilhar com vocês. Uma outra coisa que foi interessante que você falou nos vídeos que eu assisti no YouTube foi a questão de limpar as pedras. Eu acho que muita gente também acaba perguntando para a gente que trabalha com joia, como descarregar, se precisa descarregar.
qual é o truque? Se você compra uma joia, por exemplo, numa loja ou numa feira que todo mundo acaba pegando naquela peça, pegando na pedra, e aí você vai trazer ela para casa, como que você limpa essa pedra? Até para você colocar à venda também na sua própria loja, né? Porque as clientes, normalmente, quando elas vão comprar, elas selecionam muito ali de ver a pedra na mão, testar o tamanho. Então, eu queria que você desse uma dica também um pouco sobre esse aspecto de limpeza das pedras. Olha, o ideal é que a gente use, no caso de joias, a selenita, tá? Então, existe a selenita, que é essa pedra. Deixa eu pegar aqui uma. A gente tem vários formatos. Essa aqui tá um pouco exagerada, mas é só para mostrar. Então, você tem a selenita. Tá? Eu tenho uma pequenininha, ó. É essa aqui, né? Eu tenho também pequenininha, gente, olha. Eu coloco as pedras aqui a gente tem de placa, tá vendo? Então você pega, vamos supor que isso aqui seja um anel, eu coloco o anel aqui em cima e deixo no mínimo, se for a placa ou a pedra for grande o suficiente para ficar totalmente em cima e ainda sobrar do lado, assim, 2 horas ela já está limpa e energizada. Tá? Agora, se ela for uma pedra maior, vamos supor que fosse essa, certo? Um cristal. Eu coloco aqui, que é quase o tamanho da pedra, certo? Ele vai aí demorar pelo menos umas 6 horas para limpar e energizar. Então, tudo depende do tamanho da selenita. Mas você pode deixar no mínimo por 6 horas, com certeza ela vai limpar e vai energizar a sua joia. E o legal é que, por exemplo, quando você tem uma joia que usa ouro ou prata, né, você tem ali um metal que também está na composição de várias das pedras. E a gente tem propriedades muito legais, por exemplo, no ouro. O ouro tem uma capacidade regenerativa incrível. Tem aí histórias de civilizações antigas que usavam muito o ouro, né, como sendo um elemento de vida longa. Então, a gente vê história, Matusalém e tal, mas eles tinham uma visão diferente e usavam coisas diferentes. Bebiam, né, bebidas a partir de cristais, que é uma coisa que eu... cristais também, né, Angélica? Só que precisa saber fazer, né? O elixir é complicado porque às vezes o pessoal põe qualquer pedra e a gente tem pedra venenosa, pedra solúvel, sabe? Tem todo um conhecimento que você tem que saber antes de tomar, porque às vezes pode te intoxicar. E às vezes você fala, é pedra, nunca vai fazer mal. Só que ela derrete, ela dissolve. Às vezes ela tem lá enxofre, ela solta. Estudar, né, Angélica, para fazer as coisas certinho, porque tem muita função e muitas alternativas que a gente pode usar, mas tem que saber escolher, né, também. Logo a gente vem com novidades aí sobre elixir para aprender aí da forma certa, né? Para poder conseguir entender o mecanismo. Porque eu gosto de ensinar, mas eu gosto de dar o como. Porque aí a pessoa descobre por si, entendeu? Eu ensino como de repente você tem uma pedra que não está na lista. Então você consulta sobre a pedra, você vai ver o que a pedra tem de composição e você sabe o que ela pode e o que ela não pode na água, sabe assim? Entendi. Então essa parte eu sempre falo. Eu vou voltar no gancho que você me falou, você falou sobre os egípcios. A Cris Sotero, que segue a gente aqui, que é uma joalheira que trabalha com opalas do Piauí. E a gente estava conversando outro dia falando sobre como a opala é super conhecida na Índia como uma pedra mística de proteção. E aqui no Brasil a gente tem minas de opala, né? Eu sei que ela tem propriedades incríveis, mas por incrível que pareça, a Cris me contou que no Piauí, por exemplo, tem muita gente que não usa opala, que acha que ela é uma pedra que traz má sorte. Eu, particularmente, não acho que nenhuma pedra traz má sorte. Mas eu sei que a opala tem propriedades bem especiais, né? É que existe algo milenar falando isso. Por isso que as pessoas trazem isso até às vezes no inconsciente, no subconsciente. Isso vem mesmo da região do Oriente Médio, em que existe aí a crença de que se ele comprar
alguma coisa e vier uma opala no meio, é sinal de mau agouro. Então tem isso aí. Isso é uma coisa também na Europa, também tem essa crença forte de que opala. Eu não sou muito de me dobrar as coisas assim. Eu acho que tudo tem o valor daquilo que a gente dá, né? Se você acreditar que a caneta, né, marca tal faz mal, ela vai fazer mal, porque você está acreditando, né? Assim, você pegar uma borrachinha de tal marca, se você acreditar que aquilo faz mal, vai fazer mal. Mas isso é relativo à nossa crença, tá? A gente sempre pode fazer diferente. Existe umas que realmente eu não recomendo, porque elas são realmente não tem sistema de cristalização, então elas podem desorganizar a nossa energia, mas no caso da Opala, ela tem um pouco disso, que é talvez daí que vem a história, porque ela é criptocristalina, ou seja, ela forma a manta, né, a malha de cristalização, mas ela tem falhas. Então, ela chama-se criptocristalina. E é uma pedra que tem bastante água na sua composição, tanto que o ideal é que a gente sempre coloque opala na água, porque a rocha absorve um pouco dessa água, para não perder a cor. Tá? Então, Isso serve para o coral e para a turquesa também, ou não? a turquesa precisa ser hidratada, embora não possa ir na água com sal, tá? Porque o sal acaba promovendo uma reação superficial ali na pedra, tá? Ele reage ao cobre, que é o principal mineral dentro da formação da turquesa, tá? Então, o sódio e o cobre, eles até se encontram, mas ele dá uma reação química aí que pode ir prejudicando a pedra. Então não é muito legal botar ela no sal, né? É legal pôr ela na selenita. Mas aí depende muito, vamos dizer assim, do que você sente, por exemplo. Você tem aí, no Brasil, a gente tem as opalas brancas com vários tons de coloridos, principalmente Paraíba e tudo mais. Elas são maravilhosas, são internacionalmente conhecidas. Eu tive a oportunidade de ir a Tucson esse ano, na feira de Tucson, e Maravilhosa. lá tem. É, Nossa, é uma feira imensa. é uma loucura essa feira. É imensa, maravilhosa, é fantástica. E lá a gente tem pedras brasileiras, né? No caso, tem muito expositor brasileiro, é incrível, eu não fazia ideia. Muito expositor. Vai ter esse ano, em outubro, a de Teófilo Otoni, que é uma também muito conhecida. Que agora lá no sul também Soledade está fazendo, né? A Ametista do Sul, enfim, está começando também com as feiras. Mas a mais tradicional, mais antiga é a de Teófilo Otoni. E a gente tem lá expositores brasileiros que realmente enchiam os estandes, porque elas chamam, elas são maravilhosas. E tem muita australiana que também é muito bonita. As australianas também, opalas australianas que são fantásticas. Angélica, eu vou Mas puxar um sempre pouco. é bom você... Desculpa te cortar, eu vou puxar um pouco o peixe agora para a gente falar das coisas que a gente gosta e que eu sei que tem propriedade, assim, puxando só o gancho da história das pedras brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho do diamante, do nosso diamante, que é a pedra que o Brasil mais exporta, que tem a ver com a nossa história. O diamante é uma pedra super poderosa e um pouquinho esmeraldas. Gente, a Angélica a gente ainda tem mais meia hora, então acho que eu vou tentar conduzir para o máximo de informações legais. Assim. Tá. O diamante vamos dizer assim, o canal mais poderoso de luz, né? Espiritualmente falando. Ele é uma formação perfeita à base de carbono, ele ressona perfeitamente com o nosso corpo e ele traz, sim, todo um processo de conexão espiritual. Se a pessoa comprar um diamante, num anel ou num pingente, com essa intenção, ela é a pedra da conexão espiritual mais poderosa, né? Nós temos diamantes lindíssimos aqui no Brasil. Existe aí uma dificuldade, às vezes,
em relação a preço, né? Porque aqui dentro vende-se muito, muito caro. Às vezes lá fora se compra mais barato o diamante do que aqui dentro o diamante brasileiro. E E às não é vezes, só isso, né? Várias pedras. Fala. às vezes Você ia é comentar? uma coisa que eu acho interessante também de você falar nessa questão da pedra ter essa energia, porque às vezes não é porque ele tem uma inclusão ou alguma coisinha dentro que a olho nu você não vê, que ele tem mais Não, qualidade que o puríssimo, né? sim, sim. Não, assim, a inclusão é até um presente a mais da natureza, né? Porque Uhum. assim, a gente tem cristais de quartzo que tem inclusões fantásticas, maravilhosas. A gente fica babando, né, quando você vê uma pedra. Que é até a live que eu fiz essa semana. Olha só, é um quartzo, mas olha o que tem dentro. Que Sim. riqueza! Você fica horas olhando isso aqui, né? Então, isso aqui seria uma inclusão de verdade. Aham. Pequenas inclusões não interferem em nada na energia da pedra, nada. A visão que a gente tem, né, aqui dentro da litoterapia, é que o diamante e o brilhante, né, que são a mesma pedra em graus diferentes de pureza, tá certo? Ele traz realmente a mesma energia, tá? Independente da pureza que ele estiver, ou do quanto, às vezes até inclusões mesmo, né? Independente disso, a energia que ele traz é exatamente igual a do diamante. A gente tem essa visão. E tem muita gente que assim, confunde o diamante com o quartzo. Então, tem, por exemplo, um que é vendido diamante Herkimer, falando que é diamante, e na verdade é quartzo, tá? O Herkimer não é um diamante. Deram um nome para ele de diamante, mas ele não é um diamante. Ele é um quartzo extremamente puro, extremamente brilhante, mas ele é quartzo, não é diamante, tá? Ele já é de outro sistema de cristalização, outra família. É um dióxido de silício e diamante carbono, né? E as Vamos lá. esmeraldas, Sérgio? O que você me conta delas? Qual? Das A esmeraldas, esmeralda? conta. A esmeralda é uma pedra para esse ano, né? Você está vendo que esse ano não está sendo para amadores, né? Está sendo É, bem difícil. Assim, bem difícil não, porque dentro do processo evolutivo a gente tem a esmeralda como uma pedra que é a que tem uma lenda fantástica, né? Os princípios de todo o funcionamento da energia foi escrito em tábuas de esmeraldas, né? Que é o caibalho. Alguém pode ter lido aí que a gente tem lá a tábua de esmeraldas aí na história, mas é por causa do significado, porque essa pedra, ela representa uma abertura da consciência. Ela é uma pedra linda, deliciosa de usar, ela não traz nenhum tipo de energia ruim ou sentimento ruim, pelo contrário, ela busca trazer o seu equilíbrio em todos os aspectos, físico, mental, emocional e espiritual. Mas ela é uma pedra muito espiritual em termos de abertura de consciência, de conseguir ver a sua realidade sobre um outro aspecto e de ajudar você a fazer transformações conscientes. Então, por isso, esse ano eu coloquei ela como pedra do ano, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Todas as coisas, e pandemia, isso e aquilo, é muito reflexo da condição astral que a gente está, o planeta Saturno, o Plutão passando. Então, é cobrança, é crescimento, é aprendizado, e a gente aprende melhor se a gente tiver consciência disso. Então, por isso foi escolhida a Esmeralda, porque realmente ela vai ajudar bastante as pessoas que estão buscando coisas novas, fazer diferente, trazer coisas de dentro para conseguir trabalhar, porque é o que a gente está precisando, né? Justamente. Mudar muitas vezes nossa forma de ver a realidade, conseguir transformar. Então, ela traz todo esse lado. Mas é uma pedra, sem dúvida, ligada a uma sabedoria incrível. Ela ajuda a nossa mente a se ativar muito no sentido de conhecimento, de discernimento, né? O coração a estabilizar dentro de uma energia realmente da sua alma, né? Não é aquele coração que fica lá chorando, fazendo picuinha, não. É o verdadeiro sentimento
da sua alma. Então, ela é uma pedra muito, muito fantástica, tá? Ela é, assim, é imperdível. Todo mundo tem que ter uma esmeralda em casa. Em algum momento, você vai sentir vontade de pegá-la, porque é aquele momento que você está precisando aprender e ela vai te ensinar, com certeza. E Ela é bem legal. uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar também, você explicou isso também acho que foi uma live que eu assisti sua, falando assim, que existe a combinação também da pedra com o metal. Você falou um pouquinho do ouro, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da prata, por exemplo, e do cobre. Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa pode ter uma joia de esmeralda com ouro, mas ela também pode ter uma joia de prata com uma esmeralda um pouco mais simples e acessível, que vai funcionar da mesma forma que a outra, né? Sim. A gente tem no ouro um grande metal positivador, rejuvenescedor e de longevidade. Então, ele ajuda muito ao equilíbrio geral do corpo e é legal, né, a gente ter. Não, eu uso um anel de ouro com esmeralda e tem prata também, né? Tem prata também. Mas, assim, dentro o ouro, ele traz esse reavivar da alma. É bem legal. A prata já é uma visão um pouco mais de espiritualidade, mais voltada dentro de algo, direção e tal. Ela é uma pedra muito, um metal muito diretivo. Ele abre a nossa cabeça para o novo, para enfrentar, para conhecer, então, para quem tem esse espírito desbravador, a prata é muito legal, porque ela vai abrindo muito o caminho à nossa consciência e é um metal de proteção incrível. Enfim, se eu tiver, por exemplo, uma cianita azul com prata, é a proteção dupla do Arcanjo Miguel, né? Que ela está trazendo aquela energia de proteção. Olha lá, que eu uso tá vendo? É bem legal. E é legal, assim, dá pra gente usar mesmo como pingente, ele é muito, muito legal. E o cobre, ele é muito positivador. Então, o cobre, ele traz uma outra, vamos dizer assim, são pegadas diferentes, né? O ouro, ele pega por uma consciência maior, ele já traz todo um nível de compreensão, tá? Mas um pouco mais elevado. A pessoa, por isso, talvez não seja tão acessível, né? Porque eu acho que as coisas têm um caminho. Não porque é caro, é proibitivo. Não, porque se a pessoa quer, ela compra um pingentinho que seja, dá para comprar, né? Não é uma coisa tão absurda. Mas é justamente a consciência. Se atrai pelo ouro, normalmente, quem já está num processo assim, de consciência maior, né? Digamos assim. A prata, ela tem muito a ver com juventude, sabe? Com fazer coisas de vou pôr as caras e vou fazer. Então ela ajuda a abrir consciência, abrir caminho, abrir nova visão da vida. E ela é super, super bonita com qualquer pedra, né? Ela faz assim todo um encanto maravilhoso. Já o cobre, ele já tem, assim, você tem o velho, o jovem, e o cobre seria uma energia bem que envolvente, assim, de carinho, bem um bebezinho mesmo, sabe? Que ele vai positivando, ele vai trazendo as coisas de uma maneira mais tranquila, mais harmônica, mas ele vai equilibrando meridianos e tudo mais. Ele faz uma troca muito positiva com a gente. Então eu tenho pingente de cobre e tal, e que às vezes eu sinto vontade de usar o cobre naquele dia. Porque ele traz, assim, todo um aconchego, né? Um aprendizado a partir da simplicidade, do ser só você. Então, ele retoma muito essa coisa da essência. E é muito gostoso usar um pingente com cobre também, né? A Rosa está perguntando aqui sobre o aço. Aço e ródio. Porque o ródio, normalmente, na semijoia, normalmente tem pessoas que fazem prata com banho de ouro, ou fazem prata com banho de ródio. Então, tem muita gente perguntando sobre o ródio e o aço. Queria que você falasse rapidinho também. A gente tem ainda mais... O aço já passou por um processo, a gente tem aí todo um processo também de aço
que não seja alérgico, né? Tem todo um processo assim. O aço ele representa a resistência, né? Resistência da alma, do estar ali fazendo, estar forte e tal. Mas ele traz uma força muito no sentido de proteção mesmo. O aço ele tem essa conotação, tá? E a outra que você perguntou, o aço, Ródio. ródio, o ródio banho, né? Ródio é banho Sim. de ródio por cima. Ele não dá trabalho, né? Vamos dizer assim, ele faz com que a pessoa que compra não tenha que ficar limpando. Mas ele traz, realmente, eu nunca testei aqui, né? Nem na radiestesia, nem na litoterapia, nada só de ródio, até porque ele, em geral, é só banho, mas ele traz muito essa coisa do trazer o brilho, né, espiritual dentro desse processo que eu vejo o ródio, tá? Legal. Mas é legal usar também a prata, legal também usar o ouro, assim, independente das pessoas quererem dar o banho ou não, lá dentro também tem o ouro, lá dentro também tem a prata, então a gente tem a coisa acontecendo, né, das duas energias Eu juntas. vou aproveitar Muito esse gancho que você falou dessa coisa que a gente começou a falar sobre milênios e anos. Hoje é um dia na Inglaterra que a rainha aparece, né? Ela faz, acho que é um dia Color Day, eu não sei o que é na Inglaterra hoje. E ela apareceu vestida de azul com um broche de água marinha, para um pouco simbolizar esse olhar dela para os médicos, para as pessoas que estão trabalhando nessa fase agora de combate aí do Covid. Eu queria, Angélica, antes de a gente contar da incrível surpresa que vamos ter, já já, porque a gente tem mais 15 minutos, eu queria que você desse um insight assim, para a gente, que pedra que a gente pode usar nesse momento agora de enfrentamento, para a gente ser mais resiliente, ter mais calma, ficar um pouco mais de equilíbrio, usar mesmo para ajudar, além dela ser bruta na mão ou pedra rolada, enfim. Queria que você me desse umas dicas, umas 3 que você acha assim, olha, essas são legais. Ainda apesar que isso está diminuindo, mas tem muita gente com medo. O medo tira todas as defesas do organismo. Ele facilita para o vírus, vamos dizer assim. Se a gente ficar, ai meu Deus, estou com medo. Agora, se você falar, não, eu estou forte, não, eu estou bem, não, assim, às vezes a pessoa fica assintomática. Por quê? Porque ela está bem. Então, passa e ela nem sente. Porque tudo é uma questão de postura, tudo é uma questão de frequência, de vibração. Mas o que eu recomendo e que eu uso também, né, assim, até porque a gente vai usando pedras aqui direto, né? Eu sou pedrola. Então, assim, a turmalina verde é muito legal para a gente usar para manter o fluxo da energia perfeito no corpo. E pode ser em joia ou pode ser no bolso, não tem problema. Estou seguindo o seu conselho. Eu estou seguindo o seu conselho. Um anel de turmalina verde e uma esmeralda que nem você ensinou. Fica legal. Aí traz uma energia boa. E também a gente tem hoje a chunguita no mercado brasileiro. Chunguita é uma pedra da Rússia, também carbono, né? Você é parente do diamante, mais ou menos, né? Porque ela também é uma formação a partir do carbono. E ela tem uma capacidade especial de organizar a nossa energia e de trazer cura de uma forma muito especial, porque ela se forma num sistema de cristalização que é exatamente um dos sólidos platônicos. Olha, E ganhou o nome em laboratório de fullereno, né? Não sei se alguém já escutou. Fullereno seria a molécula que eles desenvolveram em laboratório igualzinho à chunguita. Eles foram pesquisar a cura tudo. Na Rússia se usa chunguita para tudo, para qualquer coisa. Toma lá água com chunguita que a pessoa melhora. Ou anda com a chunguita, a pessoa melhora. Melhora, mas tem um porquê. Né? O sistema de cristalização dela forma aí um vórtice de energia capaz de organizar a nossa energia do corpo. Isso foi pesquisado em laboratório e hoje eles repetem essa molécula que eles chamam de fullereno, feita de carbono, para colocar remédios e ser aplicados diretamente em pontos de tumores, câncer, essa coisa. Então,
Você tem alguma aí, Angélica, que a gente vê? Ou você pode depois mandar uma Sim, foto? ela foi lá pegar. Foi lá pegar. É uma pedra preta, né? Eu tenho aqui uma chumita nobre. Peraí, deixa eu pegar. Que está na forma de pirâmide. Ela pode ter uma aparência assim, meio metálica, tá vendo? Chunguita, chama com X. Chunguita, Shugita. Shun, né? Gita, Chunguita com SH. Então, essa seria uma metálica, né? Mais metálica. Não sei se aqui dá. E tem a preta sólida, tá? Assim, que parece um carvão mesmo. Às vezes você pega nela, bruta, ela dá aquela impressão de carvãozinho. Ó. Aqui seria uma rolada. Essa também tem uma coisa metálica nela, né? Uma superfície metálica, porque ela tem dois níveis, né? A nobre e a comum. E a comum aqui, ó. Mesmo aqui na comum, você vê os veios aqui, tá vendo? Sim. Da nobre. Então, ela tem essa capacidade de trazer cura, né? E ela é assim, não sou eu que estou falando, é usada há centenas, milhares de anos pelo povo russo e as pesquisas comprovaram que realmente ela é efetiva, tanto que eles repetiram e estão usando como tratamento do câncer e de outras doenças também, né? Repetindo em laboratório a molécula dela. Tá bom? Certo? Agora eu posso falar da surpresa? Ai, meu Deus, fala. Bom, o que eu queria? Queria falar muito obrigado para todo mundo que assistiu e falar também, né, que eu vou sortear. Então, assim, essa pedra aqui, ó, que é uma bola de selenita, tá? Sortear com direito a receber em casa, tá bom? Então, o que você precisa fazer para participar do sorteio? Que vai ser feito por um sistema, tá? Não é a gente que vai escolher, não. O sistema que vai escolher. Você vai lá no nosso post, no Espaço Cristalino, e fala, eu vi a live. Não precisa seguir, nada disso. Só fala, eu vi a live. Se você gostou, você segue. Se não, não precisa seguir, né? Conta e coloca a selenita, que tem gente perguntando aqui se a selenita pode ser aplicada no lugar que está com dor. Só dá uma vendida na selenita. É uma incrível pedra, inclusive assim no formato de bola, ela é ótima para massagem. Olha. Para massagear pontos de dor, tá? Então, assim, a selenita é fantástica. Se você coloca pedras em cima, ela limpa e energiza. Você pode colocar selenita sobre pontos de dor especificamente, né? Aqui. Ah, eu tô com dor no pescoço. Coloca a selenita, ela vai fazer o fluxo da energia, né? Tirando os bloqueios e vai ajudando você a voltar, né, para o seu equilíbrio. É bem legal porque ela ajuda a desobstruir pontos. Porque quando a gente está com dificuldades, às vezes, de lidar com coisas, eu tô presa, né, num pensamento, nossa, né? E aí a gente às vezes somatiza no joelho a dificuldade de lidar com o outro, a gente somatiza nas costas o peso que o outro causa em nós, sabe assim? A gente vai criando somatizações muito pela emoção. E quando você coloca selenita, ela vai e dissolve essa energia que a gente se autoimpõe com o nosso sentimento, às vezes, que não está muito bom, né? Assim, nem sempre é positivo. E é normal também, né? A gente tem mesmo os altos e baixos, nós estamos numa esfera dual, a gente tem que se procurar e apertar o botão, andar no andar de cima, né? Dos andares de luz, né? Em vez de ir para o subsolo. Eu ia te pedir. Mas é legal. Quase tempo, mas eu ia te pedir para falar um pouquinho da minha pedra preferida, que é a ametista. Que eu sei que você acabou de contar da ametista do sul, porque tem muita gente que ainda tem a história da ametista da metrino, tem a história da ametista com citrino, ou citrino queimado. Tem toda uma história ali que é uma pedra que tem mudança no Brasil, né, Angélica? Para eu conseguir falar de todas, a metrino, o citrino queimado, eu teria que ficar uma live só com isso.
Mas vamos falar o que ela faz. A ametista ajuda a gente a transmutar, a transformar, e ir para o passo seguinte. Ela é uma pedra que traz na composição lítio, que atua muito na nossa compreensão, ferro 2, que atua muito na nossa força, no nosso magnetismo pessoal, e também manganês, que ajuda muito nas emoções, na nossa sensibilidade, sensitividade. E ela traz muito essa conexão espiritual, a nossa percepção intuitiva, mas é muito importante que você não case com ela. Aliás, Não tenho pedra problema. nenhuma. Tá? No ambiente é uma coisa, tudo bem. Agora, todo dia no seu campo, ela pode te trazer ansiedade. Sabe assim, você fica ansiosa e num determinado momento você falar assim, eu tô com vontade de fazer, mas eu não sei o quê, de comer, mas eu não sei o quê, de sair, mas eu não sei para onde. Por quê? Porque ela traz essa coisa do vai, faz, e às vezes a gente já não consegue lidar, né? Então, por esse motivo, aí eu falo que a gente tem que sempre obedecer assim uma regrinha. Usa 3 dias, para 2, 3 dias para usar de novo. Porque senão ela traz um excesso da energia, tá? Mas a ametista é ótima, né? Uma pedra tremenda, já fez milagres na vida de muita gente, ajudando a transformar atitude, momento e tudo mais. Ela é bem bacana. E eu queria comentar, posso comentar do curso? Tá, Nós claro. estamos com inscrições. Conta do curso, né, pra gente também pedir. Tem muita gente perguntando aqui qual é o post. Gente, quando acabar a live, vocês vão no Instagram do Espaço Cristalino, vai estar o post lá. E aí você fala, eu vi a live no post que elas vão colocar assim que a gente terminar aqui. Conta um pouquinho do curso, Angélica, agora pra gente também informar as pessoas. Então, o curso que nós estamos com abertas as inscrições, né, para o curso online, que é o meu primeiro curso online, mas é a segunda turma. Eu relutei muito para vir para o online, eu sempre dei aulas presenciais, eu achava que o online, mas no fim a gente fez de um jeito que deu tudo super certo e ficou bem bacana. A gente está fazendo um curso de introdução à litoterapia para uso pessoal. Então, você vai aprender a usar, vai aprender toda a parte da coordenação das cores, as pedras por chakras, né? E também aprender um pouco de metafísica da saúde, entender por que você tem aquela somatização, como funciona o sentimento que causou aquele tipo de problema. E então você aprende a se harmonizar, a ser seu próprio terapeuta, usando joias ou pedrinhas na roupa para poder de verdade se equilibrar. E também ensina sobre a casa, né? Sobre como harmonizar sua casa, os ambientes. Então, é um curso de equilíbrio. Deve encerrar talvez amanhã a vaga, né? Porque está faltando poucas mesmo. Então, a gente tá trazendo aí a oportunidade de quem quer aprender mais sobre cristais de fazer esse curso. E Tá, fora isso, a gente tem um monte de live, um monte de coisa no YouTube qual gratuita é aí o que o pessoal site, Angélica? Passa o site para todo mundo poder ver. O site, além do Espaço do Instagram, o site é www. Angélica Lisante, né? Tudo junto, Angélica Lisante, a última letra com Y, né? .com.br. Angélica Lisante, você vai lá, ou dá uma olhada, tem um programa, tem depoimento, tem um monte de coisa lá. Eu sou muito assim, sincera, tá? Afora qualquer coisa de marketing ou de que seja, é assim, eu falo sinceramente, é um curso que vale a pena, porque para quem não quer aprender e não entende muito, lá você aprende a mecânica, tá? Então, o que é a mecânica? Como se forma, como interage, porque o curso vem desde da formação do cristal até o uso, né? Então, dá para a pessoa ter uma boa noção, uma boa